Essas duas irmãs, elas tinham um pacto bizarro. Essa é a história das gêmeas Gibson, a Jenny e a Jennifer Gibson. Elas nasceram em 1961, 62 e ela e a sua família foram para o país de Gales. Aquela época era uma época muito difícil para pessoas negras. Eles acharam que criar as meninas no país de Gales, elas teriam mais oportunidades. Porém, conforme as duas meninas elas foram crescendo, elas foram desenvolvendo alguns costumes muito estranhos. Por exemplo, as duas meninas elas eram extremamente introvertidas. Elas não conversavam com ninguém além delas mesmas, até dentro de casa. Conforme elas cresciam, cada vez mais elas ficavam mais estranhas. Elas ficavam tão estranhas que na escola elas não tinham amigos, elas conversavam somente uma com a outra. Conforme as meninas iam crescendo, tudo ia ficando muito pior. As duas meninas, elas inventaram uma língua que só elas duas entendiam. Então, elas iam para a escola, elas ficavam juntas e elas conversavam e a comunicação delas, somente elas entendiam. Porque ninguém entendia a forma como uma estava se comunicando com a outra. Eles decidiram então separar as duas garotas e colocar em escolas diferentes, porém as duas meninas entraram em depressão extremamente profunda, quase chegando a nível de suicídio. Então foi quando os seus pais viram que realmente as duas garotas não podiam ficar separadas e que elas tinham que ficar juntas. Além desse comportamento introvertido, onde elas tinham contato somente com elas duas, seus pais começaram a descobrir coisa muito estranha. Isso porque eles começaram a procurar médicos que pudessem ajudar no desenvolvimento das duas meninas. Eles descobriram alguns diários onde elas escreviam histórias muito bizarras. As duas garotas se tornaram adultas e mesmo sendo adultas, elas simplesmente não faziam nada sem a outra. Elas não poderiam namorar se a outra não namorasse, ter filhos se a outra não tivesse, conversar ou ter amigos se a outra não tivesse. As duas garotas fizeram um pacto de sangue uma com a outra, aonde elas só teriam liberdade se uma delas duas morressem. Elas tentaram desenvolver uma carreira como autora, com histórias de terror, só que naquela época, para duas garotas negras, era quase impossível elas conseguirem seguir carreira com isso. Alguns anos depois, a Jenny, ela faleceu de mal súbito quando ela tinha 30 anos, e a Jennifer, então, finalmente teve a sua vida de liberdade. Para vocês entenderem o caos, depois que a Jenny morreu, a Jennifer, ela começou a ter amigos, sair, estudar, namorar e até chegou a se casar. O que tudo indicava que as duas irmãs elas tinham um pacto de sangue de estarem sempre somente juntas, uma com a outra. E somente uma poderia viver ou a outra poderia viver a sua vida quando uma morresse. E isso aconteceu. E só depois que a Jenny morreu, a Jennifer